Uma das palavras do momento é a palavra conexão, né? Se fala muito sobre conectar com os clientes, utilizar do marketing, né, de conexão para isso. Mas o que não se fala tanto assim é que para nos conectar, nós precisamos reconectar. Todos os profissionais de alimentação, né, a gente escolhe a nossa profissão, escolhemos a nossa profissão dentro, né, desse universo da alimentação por termos uma relação com os alimentos e com a comida. A minha primeira profissão foi a gastronomia, né? Eu lembro que eu pensei que seria um ambiente, né, e um trabalho que eu ia ser feliz, porque eu gostava de cozinhar, né? Então eu já tinha muitas habilidades na cozinha. Então ia ser um trabalho, né, um ambiente de trabalho confortável para mim, ia ser tranquilo para mim, porque eu já sentia, né, eu já tinha essa habilidade nata dentro de mim com a cozinha. E realmente eu me dei muito bem, né? Eu estudei, eu fui uma aluna de destaque e com esse destaque, né, me ajudou a trabalhar em muitos lugares, eu tive muitas experiências, eu tive muitos cargos, né? Eu passei pela hierarquia dentro da cozinha profissional. Então, até que eu cheguei a ser chefe de cozinha. E eu comandei uma cozinha por quase 3 anos. Só que nesse processo, né, dentro da gastronomia, até me tornar uma chefe, eu fui me tornando uma profissional cada vez mais técnica. Porque a gastronomia, a base da gastronomia, né, da cozinha profissional, é a técnica. Você precisa dominar, então é exercê-la constantemente para que você domine ela cada vez mais e assim o seu trabalho vai se tornando cada vez mais constante, né, mais estável, né, mais excelente, né? Só que com isso, né, exercendo cada vez mais a técnica, eu fui me distanciando da relação que eu tinha com os alimentos, que eu tinha com a comida. E isso foi me incomodando com o passar do tempo, né? Porque eu fui perdendo o sentido de cozinhar, fui perdendo o prazer, né, dentro do que eu fazia. Não tinha prazer de cozinhar mais. Até que o dono desse restaurante que eu trabalhava, que eu era chefe, ele descobriu que ele estava com câncer. E aí, dentro, né, desse processo, vendo ele fazendo tratamento, ele tinha um câncer na cabeça e tinha um câncer na coluna. E aí ele chegava lá no restaurante, né, que ele falava, eu vim aqui para dar uma esparecida, né, para dar uma desligada de tudo, ver como é que vocês estão, ver como é que o restaurante está. E aí ele comentava comigo, né? Nossa, eu queria comer tal prato aqui do restaurante, que ele não podia, ou tal prato que era o preferido, né, dele, porque geralmente são pratos que têm uma relação afetiva, né, que vai trazer um conforto emocional, mas mesmo assim ele não podia comer esses pratos, ele não podia comer esses alimentos, né? E aí isso foi me despertando, que na verdade a comida, ela vai muito além da comida em si, né? O comer vai muito além da comida em si, né? Ela representa algo. E isso é individual e íntimo para cada pessoa. Então essa chave virou na minha cabeça. Peraí, eu não escolhi a gastronomia porque eu gosto de cozinhar, porque eu tenho habilidade para cozinhar. Não é só isso. Eu escolhi porque eu tenho uma relação, eu tenho uma história com os alimentos e com a comida. Eu cresci, né, numa zona rural, então isso faz parte da minha história, da minha essência, de quem eu sou. Eu cresci numa zona rural, eu saí de lá, né, do sítio dos meus pais, eu tinha 17 anos, vim para a capital para poder estudar, para poder trabalhar. Na época, né, que eu saí de lá com 17 anos, não tinha muitas oportunidades de trabalho e de estudo. Hoje já é uma situação bem diferente, já melhorou muito, mas naquela época não tinha. Então, como meus pais sempre incentivaram que a gente estudasse, então eles sempre nos apoiaram, né, nesse sentido. Então eu saí de casa com 17 anos, fui para uma capital, um choque cultural imenso,
né, sair, a cidade, né, a minha cidade, ela não tem cerca de 5.000 habitantes, e aí eu morava numa zona rural que pertencia, né, a essa cidade. E aí quando você sai desse mundinho e vem para uma capital, né, é um choque cultural imenso. E então, meus pais lá, eles sempre foram a vida inteira pequenos produtores, né? Agricultura familiar, de subsistência, né? A horta da minha mãe sempre se plantou de tudo, né? Que eu me lembre, assim, já se plantou de tudo. Muitas árvores frutíferas, então a gente acompanhava muito a sazonalidade das frutas, né? E do que minha mãe plantava, que era uma das fontes principais, né, de alimento para a gente, era a horta. A comida sempre feita no fogão a lenha. Então eu tenho todas essas memórias, toda essa construção dentro de mim, né? Então se os alimentos, né, se a comida, para mim, ela representa a minha família, a história da minha família, né? Representa trabalho, porque é o trabalho de colher, né? De plantar e de colher, é um trabalho árduo. Então tem esse contato com a terra, né? Ao mesmo tempo, ela é muito afetiva, né? Tem toda uma afetividade ao redor da comida, de um autocuidado também. Então, se ela representa tudo isso para mim, ela também vai representar algo para as pessoas, né? E aí eu queria aprender mais sobre isso. Então eu me afastei um pouquinho da gastronomia, né? Tirei um pé da gastronomia e coloquei esse pé dentro de uma outra área, né? Relacionada, que me ajudasse a entender essa relação. E aí eu voltei a estudar. E aí, através das ciências sociais, que aí inclui a antropologia, que é a minha área principal, mas que também tem a sociologia, né? A ciência política, foi me ajudando, foi me levando a uma conexão mais profunda comigo mesmo, porque eu fui entendendo, né, toda essa minha relação, toda essa minha história. E isso faz com que, consequentemente, eu me conecte com as pessoas através da alimentação, né? Me ajuda a exercer a empatia com elas, porque eu consigo entender melhor as relações que as pessoas desenvolvem com a comida, né? Cada pessoa vai desenvolver uma relação com a comida, uma relação individual, né? Com símbolos e representações diferentes, por conta da sua história de vida. Então eu penso que com profissionais da alimentação, independente se você trabalha diretamente com os alimentos ou não, mas trabalha numa empresa, né, de alimentos e bebidas, ter essa conexão viva dentro da gente, com quem a gente é e com essa relação que a gente tem com a comida, é o mínimo que a gente tem que ter. Então, por isso, porque eu quero que você tenha essa experiência maravilhosa, essa reconexão com você mesmo, com a sua essência, com a sua história de vida, nesse momento a gente vai praticar e exercer isso. Então é um momento para a gente respirar, né, tranquilizar, ficar mais calmo, né? Se você quiser fechar os seus olhos para poder respirar algumas vezes, sim, né, acalmar os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que a gente consiga se reconectar novamente, né? E aí, se você tiver perto aí de você, que eu espero que tenha, né, um papel, uma caneta, um lápis, eu quero que você deixe que os seus sentimentos venham, que as suas lembranças venham, e eles vão vir naturalmente, sobre a sua história de vida, sobre a sua relação com a comida. E tudo que for vindo na sua mente, você anote nesse papel. E isso é importante porque isso vai te trazer clareza através dessa materialização no papel. Você vai ver e não só sentir. E é legal também para você guardar isso e em outro momento você voltar, revisitar essas lembranças, esses sentimentos, né? Então, assim que você achar necessário, vá pausando o vídeo, né? Vá respirando, vai deixando que isso venha naturalmente, isso vai vir, né? Esses sentimentos, essas lembranças, e aí você vai anotando. Eu também vou fazer algumas perguntas para que facilite, né? Que venha isso dentro de você. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: qual
qual a relação que você tem com a alimentação que te levou a escolher a sua profissão? Como eu disse, talvez você não trabalhe diretamente com os alimentos, mas você trabalhe de alguma forma relacionada a eles. Então, ainda assim, você tem uma relação, porque todos nós temos uma relação com a comida. Todos nós temos uma história com ela e com as pessoas que estão sempre à volta dela. Então, tente recordar e aí escreva isso, né? Um pouco sobre a relação que você tem com a alimentação que te levou a escolher a sua profissão. Eu contei um pouquinho da minha, eu quero que você anote agora um pouquinho da sua história. Bom, agora você já tem um pouquinho dessa visão, né? Você já trouxe um pouquinho desses pensamentos, desses sentimentos. Agora eu quero que você volte um pouquinho mais lá atrás na sua história, tentando buscar a primeira memória que você tem com a comida, né? Qual o sentimento e as pessoas envolvidas nessa memória. As minhas primeiras memórias, assim, eu não era tão pequena, não era tão jovem. Eu tinha, acho que cerca de 7, 8 anos, e eu brincava muito com comida, por ter tudo isso ao meu redor, né? Por ter tantos alimentos ao meu redor, seja da horta, seja dos inúmeros pés de frutas que a gente tinha lá no sítio. Então, eu sempre brinquei muito com comida. Então, quando tinha plantação de milho, e aí tinha aquelas espigas jovens, né, com os cabelinhos do milho coloridos do lado de fora, eu brincava muito fazendo boneca com aquelas espigas jovens, né, cuidando do cabelinho do milho como se fosse o cabelo da boneca. Eu brincava muito com abacate também, por ele ter, né, sua polpa muito cremosa, então era ótimo para brincar de comidinha, né? E aí com os matinhos, eu picava os matinhos, misturava ali, ou então misturava terra ali na polpa do abacate para fazer o bolinho. Eu brincava muito. E também brincava nos pés de árvore. Eu passava tardes inteiras em cima do pé de jabuticaba, do pé de siriguela, pé de laranja. Passava tardes inteiras, dias inteiros lá em cima no pé, brincando. Então, são as minhas primeiras memórias assim mais fortes com a comida. Agora que você já anotou a sua, quanto mais conectado com a gente mesmo a gente estiver, mais profundo isso vai se tornando, né? Você vai lembrando também das pessoas que foram fortemente, né, influenciadoras nessa sua relação. Então, quanto mais profundo você conseguir ir e anotar isso no papel, mais profundo vai ser o seu trabalho. Isso vai influenciar cada vez mais no seu trabalho, né? Porque as pessoas que você alimenta através do seu trabalho, isso vai ser transmitido para elas. Elas vão sentir isso de alguma forma. Que quem produziu, quem pensou naquele produto, também estava conectado. Então, sempre que possível, sempre que você sentir uma dificuldade no P&D, né, em pesquisa, em desenvolvimento ou no marketing de alimentos, na própria marca da empresa, na própria gestão de marca da empresa, como desenvolver isso, como se conectar, né, com as histórias, utilizar o storytelling para poder fazer essa conexão. Isso é muito importante. Então, você já tendo esse material, já tudo ali um pouco da sua história anotado, isso vai te facilitar. Então, você pode respirar, acalmar um pouco e utilizar isso para manter viva essa conexão dentro de você. Que o profissional hoje ele é avaliado pela sua capacidade de mudança rápida, né, de adaptação, de versatilidade, de desenvolver várias competências, né, investir em um aprendizado contínuo. Mas percebe que tudo isso, né, acaba nos levando para sermos profissionais técnicos, né? Conhecimento de tecnologias atuais. Isso tudo nos leva a sermos profissionais técnicos. Só que ao mesmo tempo, tudo isso é excelente, é muito legal, muito bacana,
Mas isso é o mínimo que a gente tem que ter como profissional. Então, o que vai te colocar fora da curva? O que vai te colocar em destaque? Como um profissional não só técnico, mas diferente no mercado, muito mais excelente. É essa conexão com a sua história, com quem você é e com a relação que você tem com a comida, com os alimentos. Talvez você está achando um pouco estranho, né? Eu falo alimento e comida. É porque existe uma diferença entre alimento e comida e você vai aprender essa diferença conforme você vá estudando mais a antropologia da alimentação. Então agora, nos próximos vídeos, né, a gente vai entender então o que é comida, o que os alimentos representam para nós. Então, eu te aguardo nos próximos vídeos.